Bom, dando continuidade, então, os estromatólitos, que são as estruturas biosedimentares que se formam em função da existência das cianobactérias, têm uma série de aplicações. Primeiro, são registros das primeiras formas de vida do planeta. Segundo, que a morfologia deles varia de acordo com a posição no nível da água. Uma coisa importante é, se tem estromatólito, quando eles foram formados, a coluna d'água não podia ser maior do que 200 metros, porque são formas de vida fotossintetizantes. E na água, abaixo, em profundidades maiores que 200 metros, basicamente não existe luz. Na verdade, a mais de 100 metros já tem pouquíssima luz. E eles também variam sua morfologia em função da energia da água. Então, só olhando a morfologia dos estromatólitos, é possível ter uma ideia de como esses estromatólitos estavam, em qual ponto da paisagem eles se encontravam. Outra questão interessante é que os estromatólitos, dado que são são estruturas biosedimentares fruto de organismos fotossintetizantes, eles mudam sua orientação em função da inclinação do Sol e é possível marcar então variações de posição relativa entre Sol e o planeta Terra. Tem outros aspectos importantes que vocês podem ler aqui, mas eu não vou gastar tempo falando sobre isso não. Bom, e conjuntamente o grupo das arqueias e bactérias tem uma importância muito grande, que eles são bons modelos para estudar as primeiras formas de vida. Basicamente eles têm fisiologia e metabolismo que é compatível com as condições da vida da Terra primitiva, ou seja, temperaturas altas e ausência de oxigênio. Então a gente pode tentar entender melhor, através desses grupos, como eram as primeiras formas de vida. E as cianobactérias são os primeiros fotossintetizantes, eles auxiliam na delimitação dos ambientes costeiros. Por quê? Porque eles só ocorrem em águas pouco profundas. Bom, agora então eu vou entrar para falar do grupo dos eucariontes. Eu vou começar falando de dois grupos, ou dois grandes grupos que são eucariontes, mas essencialmente unicelulares. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, autótrofos seriam as algas, autótrofo é que faz fotossíntese, heterótrofo é que não faz fotossíntese. Dentre os heterótrofos, vou salientar aqui os foraminíferos. Então, as algas basicamente são eucariontes, eles podem ser uni ou multicelulares. Lembrando que quando são multicelulares, eles não apresentam, como foi definido aqui, um nível de organização tecidual. Basicamente, as células são todas essencialmente iguais. E eles possuem uma parede celular com celulose. As microalgas, elas integram o fitoplâncton, são a base da cadeia alimentar nos ambientes aquáticos e aprisionam uma quantidade considerável de gás carbônico da atmosfera. Inclusive, tem pessoas, inclusive na química aqui da UFBA, que tentam aliar o esgoto produzido por nós seres humanos com microalgas para produzir biocombustível. Essencialmente, você pode usar o esgoto como alimento para as microalgas e com isso, a gente pode dar essa figura, você consegue produzir uma quantidade de massa de algas muito grande e depois você pode secar e usar essa massa de algas como combustível. Bom, dentre as algas, eu vou salientar dois grupos aqui. Os dinoflagelados são geralmente unicelulares e eles apresentam como característica emblemática esses dois flagelos, que aqui a gente não vê o flagelo, a gente só vê o esqueletinho do animal, mas a gente vê o sulco desses dois flagelos. E eles apresentam uma tecla, que é o que eu chamei de esqueletinho, de celulose. Eles podem ser marinhos ou de água doce, e os dinoflagelados, eles fazem uma associação importante com os corais. Eles são o que são chamados de zooxantelas. Então, eles vivem em simbiose com os pólipos que formam os corais. Vou falar um pouco mais dos pólipos mais para frente. E eles são responsáveis por realizar a fotossíntese e com isso conferir uma quantidade de energia fundamental para a sobrevivência dos corais. E o que a gente está vivenciando na atualidade é o que se chama de branqueamento dos corais. Basicamente, essas zooxantelas estão ou morrendo ou saindo desses pólipos, e a consequência prática disso é uma grande mortalidade dentro do grupo.
Os dinoflagelados também são importantes, particularmente essa noctíluca, porque elas são bioluminescentes. Se você for numa praia escura à noite, particularmente com águas calmas, e você passar o pé nessa água ou a mão, você vai ver que a água fica iluminada. E quem confere essa luminosidade são dinoflagelados. E essa questão do branqueamento dos corais, ela é muito preocupante, por quê? Porque essencialmente o grosso da vida marinha da vida marinha está concentrado nas regiões de corais, nos recifes de corais. Fora delas, a vida marinha essencialmente é um tédio. Então, com o branqueamento dos corais e a subsequente morte desses corais, a consequência prática é que várias outras espécies vão deixar de existir também. Bom, outro grupo importante de algas são as diatomáceas. Podem ser unicelulares ou são unicelulares ou podem viver em colônias e também fazem fotossíntese. Elas possuem uma frústula de sílica. Essa parte aqui embaixo mostra diferentes frústulas de sílica. Dá para perder muito tempo pirando nessas imagens, vendo a diversidade de formas que tem dentro do grupo. E eles são importantes fontes de alimento nas cadeias alimentares. Só a título de curiosidade, essa frústula da diatomácea basicamente são duas caixinhas que se encaixam e elas têm uma fase de reprodução assexuada e basicamente essas duas caixinhas se separam, uma caixa e uma tampa, vamos dizer assim, e daí eles separam, geram dois indivíduos e o que esses dois indivíduos novos fazem? Eles completam a parte que falta nesse sistema de duas caixinhas que se encaixam. Só que com isso os animais vão diminuindo, os organismos vão diminuindo de tamanho, até que chega um ponto que eles ficam muito pequenos. E daí ocorre a reprodução sexuada e nesse processo se restabelece o tamanho original. E assim o ciclo segue. Bom, tanto diatomáceas quanto dinoflagelados, eles são importantes bioindicadores, eles são responsáveis pelas marés vermelhas. As marés vermelhas basicamente ocorrem quando você tem um aumento de contaminação ou de nutrientes, pode ser natural ou antrópico, que favorece o desenvolvimento dessas formas de vida. E essas formas de vida, elas são estrategistas R, não sei se vocês lembram da aula de ecologia, mas eles se reproduzem rapidamente. Então, quando tem condições favoráveis, eles se reproduzem rapidamente, liberam toxina na água, e a consequência prática dessa toxina na água é que tem uma grande quantidade de mortes de peixes e outras formas de vida no ambiente marinho. Além disso, eles formam vasas. O que são vasas? São acúmulos, depósitos, são rochas formadas ou sedimentos formados pelo acúmulo do esqueleto de diferentes formas de vida. As diatomáceas, elas são essencialmente microscópicas e elas se acumulam em uma quantidade tão grande ao ponto de formarem rochas, chamada de, por exemplo, o diatomito. E alguns grupos podem gerar hidrocarbonetos também. Bom, chega de falar de algas, vou falar agora do grupo de eucarionte unicelular importante, que são os foraminíferos. Geralmente eles são microscópicos, eles têm a sua estrutura dividida em três partes. O citoplasma, que é responsável essencialmente por tudo, então fisiologia, reprodução, os pseudópodos, que são projeções desse citoplasma, e o citoplasma que produz a testa, que tem uma importância. E então vou falar primeiro dos pseudópodos como uma parte à parte do citoplasma. Os pseudópodos são essas, a gente pode observar aqui, essas ramificações são os pseudópodos, e eles têm uma função ampla, têm amplas funções nesses organismos. Tem importância na locomoção, na fixação, na questão de tato, de captura de alimento, respiração e por aí vai. E por último, que é o mais importante em termos de paleontologia, é a testa. Essa testa é o que preserva bem no registro fóssil. Elas podem ser formadas por uma câmara ou várias câmaras. Frequentemente elas são de carbonato de cálcio. E quando elas têm muitas câmaras, aqui a gente está vendo a estrutura da testa completa e aqui corte. A gente pode ver uma grande diversidade morfológica nesse grupo.